Ok. Só uma revisão aqui de alguns conceitos, né? A gente já viu essa parte aqui. O que eu queria falar era a parte da altura de uma árvore, né? Nós vimos que a árvore binária ela vai ter no máximo 2 filhos, né? E a vantagem de utilização dela é justamente o, as, as execuções dos algoritmos de busca, principalmente de busca e o de inserção em tempo logarítmico, né? Aqui ele tem esse slide eu peguei de uma referência aqui desse outro professor, estava do jeito que eu tinha imaginado, dando os créditos aqui para ele. Ele parte da ideia que a altura da árvore, ela começa, uma árvore vazia tem altura -1, uma árvore com um nó, que seria a folha, tem altura 0, e o resto, cada nó teria a sua altura, mas você coloca, por exemplo, a altura dessa árvore aqui é o número de passos até a folha mais profunda, né? Até a folha o caminho mais longo até um nó folha. Então, ou seria esse aqui, A, B, E, G, ou A, C, E, F, ou I. Todos estão no mesmo nível aqui de profundidade, né? E a altura seria, então, 1, 2, 3 dessa árvore aqui. A gente vai implementar um algoritmo que calcula isso para a gente. A nomenclatura, né? Porque, como eu já tinha falado, a parte de descendente e ancestral, né? Os nós, os filhos são descendentes e ele tem um nó pai ou um nó ancestral aqui. A nomenclatura muda um pouco. Perceba que esse daqui não é uma imagem de uma árvore binária, né? Porque tem um nó que tem mais de 2 filhos. Então, ela é uma árvore, mas não é binária. Só para representar. Eu coloco esses slides lá. Árvores ordenadas, né? É considerada a ordem entre os filhos de cada nó. Isso daqui eu vou pular aqui. Esse daqui, depois a gente entra em alguns outros conceitos. Mas uma árvore binária é uma árvore vazia ou um nó raiz de 2 subárvores binárias. A e B aqui é diferente de B, A e B com o filho B sendo do lado direito, né? Então aqui o filho do lado esquerdo de A, aqui lembrando que é uma árvore binária, não é uma árvore binária de busca, né? Vamos ver a diferença dessa, a gente já falou na última aula. Mas a posição dos filhos tem diferença e a ordem que os nós entram na árvore também faz diferença nessa estrutura mais simples de árvore. Na próxima aula a gente vai ver a parte de árvore balanceada, que vocês vão ver as aplicações e as vantagens e as vantagens que ocasiona uma árvore balanceada, né? O que é também. Então, número de subárvore vazia é uma árvore que tem n maior que 0 nós, então ela possui n mais uma subárvores vazias. Uma árvore com um só nó tem 2 subárvores vazias. As subárvores vazias é se ela um nó que não tem filhos, né? Ele vai ter 2 subárvores vazias, no máximo 2. Aqui é só conceitos que aqui é um conceito interessante e importante, a parte de quando fala que ela é estritamente binária, todos os seus nós têm 0 ou 2 filhos. Binária completa, todas as subárvores vazias são filhas de nós do último ou penúltimo nível.
repetindo, todas as subárvores vazias são filhas de nós do último nível, lembrando que o último nível é esse aqui, ou penúltimo nível, né? Ou seja, ele não vai ter folhas aqui no antepenúltimo nível. Por exemplo, ela não seria uma árvore binária completa, tá? Deixa eu abrir aqui que a gente sempre precisa desenhar aqui nessa parte do curso. Deixa eu abrir esse desenho aqui que já estava iniciado. Tá fazendo um teste aqui. Vou botar a cor aqui e botar um pouquinho mais os. Assim tá ok. Bom. Aqui. Poxa. Figurou a porra do meu negocinho aqui. Eu tenho que achar um negócio para desenhar mais prático. Quando fala que ela é uma, por exemplo, essa daqui é uma árvore binária completa, porque as subárvores vazias, que são essas aqui, ó, cada nozinho dessa, ela tem a estrutura que vai ter, elas estão no último nível ou no penúltimo nível. Se tivesse um outro nó bem aqui, ela já não seria uma subárvore completa. Todas as subárvores vazias são filhas de nós do último ou do penúltimo nível. Por que ela não seria completa? Porque por causa desse carinha aqui, né? Na verdade, por causa da estrutura toda aqui, né? Ele baixou o último e o penúltimo nível. Aqui é o último e aqui é o penúltimo. Então, esse antepenúltimo tem uma árvore vazia, né? Não tá completo no penúltimo nível. O que poderia resolver seria colocar um nó aqui, ela seria daí sim completa, tá? Esses termos são importantes para o entendimento de algoritmos futuros. E cheia é onde todas as subárvores vazias são no último nível. Ela fica assim bem bonitinha, digamos assim, totalmente completa, né? Digamos assim. Então, todos os únicos nós folhas estão nos. Ficou um pouco feio aqui, mas é que eu puxei sem critério, mas todos os nós folhas estão no último nível. Essa é a cheia. Então, a cheia, além de cheia, ela é completa, né? Ok? Tranquilo. Tranquilo, professor. Aqui o que faz diferença, né? O processo de busca de dados em árvores, feito a partir da raiz na direção de alguma de suas folhas, essa é a ideia. Você sempre começa buscando pela raiz, né? Para você percorrer toda a árvore. Buscar de árvores com menor altura possível são desejáveis. Ou seja, qual é a ideia e a utilização real das árvores mais comumente? A altura, a ideia é que a árvore, lógico que uma árvore binária ela não, ela tem suas vantagens, mas a ideia de a utilização de árvores é que a altura dela não fique muito grande, não fique muito espaçado aqui, porque você perde em eficiência. Quanto menor a altura de uma árvore, mais rápido são a execução de seus algoritmos, e principalmente a busca aqui. Né? Se uma árvore tem um árvore T com
mais de um nó é completa, então ela tem a altura mínima. Mesmo que uma árvore mínima não seja completa, é possível torná-la completa movendo folhas para níveis mais altos. Ou seja, dá para você fazer um rearranjo dos nós para que a altura seja sempre a mínima possível naquela quantidade de nós, né? Essa é uma abordagem. Aqui é o cálculo da altura, tá? Aqui, nessa referência, ele está um pouquinho... tá um pouquinho conflitante, digamos assim, porque ele está partindo que a altura... Esse cálculo ele dá que a altura, por exemplo, dessa árvore, ela seria que 1, 2, 3, se a gente for seguir pelo que... só que aqui ele está dando 4, né? Aqui na referência do livro que a gente pegou como... Tá lá na página... Deixa eu já falar aqui para vocês. Árvore 194. Deixa eu ver aqui se coloca a fórmula da altura. Essa referência aqui tá. Deixa eu, para não perder tempo aqui. Se ele colocar a fórmula. Aqui. O piso de uma árvore binária tem altura n-1, o tronco sem galhos. Cada nó tem no máximo um filho. No extremo de uma árvore binária, você consegue calcular a altura dela se ela for completa. Esse carinha aqui... Não, vamos aqui. Depois eu coloco direitinho. Mas essa seria a gente vai usar na nossa implementação. 1 mais o piso de log do número de folhas, né? Do número de folha não, do número de elementos aqui, o número de nós. Aqui a gente já volta na altura quando a gente for implementar. Aqui a gente já viu na estrutura de dados 1 uma forma de implementação de uma árvore em um vetor, né? A gente vai voltar isso daqui mais para frente, mas só para ir lembrando que dá para armazenar em um vetor, não em uma lista encadeada, né, com critérios. Ela pode ficar num vetor contíguo na memória, seguindo a regra a raiz no primeiro elemento, os filhos da raiz no segundo e terceiro elemento, posição, né, nos índices. Lembrando que isso daqui é uma árvore binária para isso daqui funcionar. Os outros níveis, os filhos do lado esquerdo são o terceiro e o quarto elemento, os filhos do lado direito é o sexto e o sétimo elemento, e daí você consegue fazer o cálculo em tempo constante para recuperar quem é filho, quem é pai de quem, né? Por exemplo, aqui o você multiplica o filho do lado esquerdo dele 2i,
e o filho do lado direito é 2i mais 1. Lembrando que o i é o índice. Qual é o índice dele? 5. 2i, 10 é é o j, filho do lado esquerdo. 2i mais 1 é o k, filho do lado direito. Isso aqui funciona para todos os elementos. Qual é o filho do lado esquerdo de um elemento i? É 2 vezes i. Aí o c é o 3, 2 vezes 6 é o f aqui, filho do lado esquerdo. E assim por diante. Daí você recupera o pai dividindo o seu índice por 2, né? Aqui ele fala isso, ó, filho do lado esquerdo, 2i. Filho do lado direito, 2i mais 1. E o pai é o piso de i sobre 2. Isso é uma forma de representar uma árvore binária em um vetor contigo na memória. Aí ele dá uma ideia aqui de para armazenar uma árvore em uma altura h, precisa-se que o vetor seja 2h menos i, menos 1, número de nós de uma árvore cheia de altura h. Né? Você calcula a altura, dá para também calcular a altura, né, do tamanho da árvore que vai ser aqui. As observações na implementação de um vetor. Os nós correspondentes às subárvores vazias precisam ser marcados com um valor diferente de qualquer valor armazenado na árvore. Ou seja, ou você coloca alguma coisa, se aqui for letras, né, você pode colocar algum número ou um null, só que o null tem que ter as pessoas colocam um menos um, ou null, ou um valor muito alto, tipo infinito, né, o máximo do tamanho que aquele tipo vai sustentar, né? Não existiria infinito, mas o máximo. A aplicação, alguém se lembra qual é o conteúdo disso daqui que a gente viu no semestre passado? Qual foi essa aplicação aqui? Qual é o nome desse? Não? É o heap binário, tá? É o heap. A gente vai ver, tem uma aula específica para ele, mas essa é a ideia, tá? O heap, ele, ele, ele é representado assim, ó. Aqui, ó, bem o que a gente acabou de falar. O 100, o 19 são os filhos dele. É como se ele tivesse, ó, ele vai é, é, colocando. E daí para o HIP ele tem uma regra de inserção. Os outros, o nó que entrar nessa árvore aqui, ele obrigatoriamente tem que entrar aqui para não ter gaps do dentro do vetor, tá? Ele obrigatoriamente ele entra aqui nessa posição e depois ele vai completando, entenderam? Mas a gente vai ver com mais calma mais para frente, é só para ver da onde que vem. Então, a gente pode implementar como um vetor e a gente pode implementar como ponteiros, né? Que é o que a gente vai começar aqui. Ele dá uma ideia aqui de a implementação com vetores é simples, porém tende a desperdiçar a memória, né? Desperdício de espaço, digamos assim. É pouco flexível quando se quer alterar a árvore, inserção e deleção de nós. Via de regra, árvores são implementadas como ponteiros. Normalmente, elas são implementadas utilizando structs, classes, dependendo da linguagem aí, mas ponteiros, por trás está rodando ponteiros. Cada nó X contém 3 campos, que seria o valor do nó, o lado esquerdo e o lado direito, aquela caixinha que a gente viu, e uma árvore representada por um ponteiro para sua raiz. Então a gente tem um ponteiro T aqui, um exemplo, aponta para a raiz e depois eu consigo andar para todos os cantos da árvore. As operações, né, básicas aqui na árvore. Então,
Aqui a gente tem a representação. Existem uma modificação na estrutura de um nó que ele fica um pouco mais completo, digamos assim, da sua, dependendo da sua, do seu contexto que você está trabalhando. Você pode ter um ponteiro para o pai e você ainda pode ter um ponteiro para o irmão, tá? A gente vai ver mais para frente. Só esse que está em amarelo é a implementação mais comum. O pai e o irmão são implementações, digamos, mais complexas para casos específicos. Então, as operações primitivas em árvores binárias, seja um P, um ponteiro para o nó ND de uma árvore binária, a gente recupera o conteúdo desse nó, recupera também o filho esquerdo, o filho direito, aí o pai ou o irmão, como eu falei, é opcional, retornarão null se ND não possui filhos esquerdo e direito, pai ou irmão. Então, existe uma inicialização da estrutura de um nó, né, que a gente vai ter que implementar aqui. Preenchendo esses campos. Aí aqui as funções, né, desse possível TAD aqui. Nossa, peraí. Gente, eu vou... Pessoal, me dá 5 minutinhos aqui, pessoal. Não vou embora, eu já volto aqui.
Pronto, pessoal, voltei. Todo mundo aí. Voltando aqui. Então aqui a gente tem operações para recuperar esses campos e outras aqui que a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui tá esse slide tá uma implementação em C, né? A gente vai ver as formas de implementação. Aí vamos para o último slide da aula de hoje, importante, e daí a gente vai para uma das aplicações na árvore é a forma da sua de como você percorre a árvore. Uma coisa importante da gente se observar é o seguinte: a gente está estudando aqui estrutura de dados, né? Isso daqui numa linguagem de programação é uma declaração de estrutura de dados, uma declaração de uma variável X, né? Eu tenho um dado estruturado numa variável, beleza? Eu tenho aqui uma estrutura de dados vetor, que eu coloco aqui elementos, né? 2, 3. Também é uma estrutura de dados linear. Eu tenho uma estrutura de dados de lista ligadas, encadeadas, que colocam. E beleza. E eu tenho as nossas queridas árvores. Falem aí para mim, ou escrevam, me falem aí 6 números aleatórios de 1 a 100. 12, 50, 48. Bora, pessoal. Quem não falar vai perder ponto. Aí, caramba. 5. Falta 2. 8, 4, 25. Beleza. Nós temos esse conjunto de números aqui. Vamos montar a nossa árvore aqui agora partindo do princípio que ela é uma árvore binária, né? Como que iria ficar nessa ordem de inserção? 12 como a nossa raiz, o primeiro elemento a ser inserido. O 50, ele vai para o lado direito, uma árvore de busca binária que eu quis falar, né? 50 vai para o lado direito. Isso vai dar espaço aqui. Vamos organizar aqui. O 48, ele vai para o lado esquerdo do 50. O 5 vai para o lado esquerdo do 12. O 84, ele entra aqui, né? E daí ele compara. É maior que 12? Sim, vai para o lado direito. É maior que 84? Sim, vai para o lado maior que 50, quer dizer, vai para o lado esquerdo. Então ele entra aqui. E o último 25, ele é maior que 12, é menor que 50 e é menor que 48. Então ele entra aqui. Beleza? Essa é a nossa disposição da nossa árvore binária. Ok? Aí, qual é uma vantagem? Uma vantagem de utilização aqui da árvore binária, né? Percebo que esse nosso conjunto de dados, ele foi inserido de maneira desordenada, mas eu consigo ter uma lógica para ordenar esses dados que estão aqui nessa estrutura de dados, fazer uma leitura ordenada. Olha que só um detalhe aqui. Deixa eu puxar esse carinha mais para cá, assim, só para vocês terem que até topologicamente, digamos assim, visivelmente, lembrando que esse cara ele estaria
Ó, como que está, onde estão os dados menores? Eles estão do lado esquerdo aqui da minha árvore, né? Se eu pegar e se eu tivesse tipo um scanner aqui, ó, aqui foi a entrada, né? É, se eu tivesse tipo um scanner que eu tivesse uma leitura do lado esquerdo, varrendo ela para o lado direito. Eu até queria conseguir, ó, se ler o 5, o 12, o 25, o 48, 50 e 84. Ele iria sair para mim de uma maneira ordenada. E tem como eu fazer isso de maneira com um algoritmo? Tem. É o que a gente fala aqui na, nas árvores binárias, que são os percursos, ou trajetos, né, ou leitura de uma árvore, mas são, aqui em português, normalmente a gente chama de percursos. Tem 3 percursos possíveis numa árvore. E esse percurso ele é definido da seguinte maneira: como que a gente executa o conteúdo de um nó? Ou você executa, lê ele no início, no meio ou no fim. O que é isso? O início seria você entra no nó, já lê o conteúdo dele. Isso seria no início. Toda vez que você chega num nó, você lê o conteúdo dele. Isso seria a leitura do jeito pré-fixo. Pré-fixo. Seria, eu leio o conteúdo dele, eu vou chamar de raiz, seria a própria raiz. Aí depois eu vou para o lado esquerdo e depois eu vou para o lado direito. Eu gosto de usar essas siglas. Seria o head. O conteúdo infixo seria, eu vou ao máximo do lado esquerdo, aí quando acabar o lado esquerdo dessa árvore, ou desse ramo, digamos assim, eu volto, leio a raiz e depois eu leio o lado direito, RD. E o pós-fixo, eu leio o lado esquerdo, leio o lado direito e, por último, a raiz. Tá? Vamos ver as aplicações desses percursos aqui. Tá? As aplicações desses percursos aqui. Mas uma... Então como que é a regra aqui? Vamos pegar esse infixo aqui, vamos ver a saída dele. Eu vou aqui, entro na minha árvore, aí eu falo, digamos que a execução do nó seria tipo um printf do valor dele. Então, eu vou ao máximo para o lado esquerdo primeiro. Então, eu verifico, entro na raiz, verifico, existe o lado esquerdo? Existe. Então, vai para ele. Não executa nada, vai para o lado esquerdo. Existe o lado esquerdo desse nó aqui do 5? Não existe, ele é null. Ele é null. Então, ele volta para a raiz. Quando ele volta para a raiz, ele executa. Então, a saída vai ser 5. Depois, ele vai para o lado direito, é nulo também. Ele volta para ele já executou esse nó todo. Ele volta agora, já percorreu ele. Volta para a raiz. Na volta, você executa o nó, imprime o 12. Vai daí para o lado direito. Esse é como se fosse uma nova árvore aqui, né? Você lembra que a árvore é composta de subárvores? Então é como se fosse uma outra raiz. Tem lado esquerdo? Tem. Esse lado esquerdo tem lado esquerdo? Tem.
Esse lado esquerdo tem lado esquerdo? Não. Então volta e executa. Imprime o 25. Na volta, dele vai para o lado direito. Não tem, também volta. Imprimiu 48. Aí ele tem lado direito? Não. Então volta, imprime o 50 e aí vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Daí na volta, né, do lado esquerdo, imprime 84. Ou seja, esse percurso, o que ele fez? Ele acessou de maneira ordenada a nossa estrutura, ou seja, a nossa estrutura de dados, ela segue ela foi inserida de uma maneira que nos permite fazer um percurso nela e ter os dados ordenados. Eu não precisei aplicar algoritmo de ordenação, entendeu? Por isso, ela consegue ter vantagens para algumas ações, né? Não foi aplicado o algoritmo de ordenação, um quicksort, ou, sei lá, qualquer algoritmo de ordenação, insertion sort. Não, foi feito somente uma leitura, e ele veio essa leitura de maneira ordenada. Por quê? Porque foi inserido numa árvore binária de busca. Eu sei o que está do lado esquerdo de um nó é sempre menor do que a raiz, e o lado direito de um nó é sempre maior do que a raiz. Essa é a regra. E ela tem no máximo 2 filhos, né? Beleza? Legal. E as outras saídas? Então essas... Oi, opa. Então essa seria a saída infixa. Vou botar aqui... ou in order também, tá? Infixa ou in order. In order. E a outra saída aqui? Então, só para... Isso aqui seria a saída do pré. Como que seria... Aqui seria o in. Deixa eu escrever aqui melhor, então, que fica... A saída do pré, ele acessa e já imprime a raiz. Então, ele entra, imprime a raiz. Aí... vai para o lado esquerdo e imprime a raiz do lado esquerdo. Vai para o lado esquerdo, não tem nada. Eu tô nesse ponto aqui agora. Ó. Tô nesse ponto aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, raiz, esquerda, direita. Então, raiz, esquerda, direita, não tem nada. Volta, vai para a direita, já imprime o 50. Vai para o lado esquerdo, já imprime o 48. Vai para o lado esquerdo, já imprime o 25. Aí a volta, vai para o lado esquerdo, direito. Aí agora ele vai para o lado direito. Aí agora ele vai para o lado direito, já imprimiu 84. Não sei se ficou claro aí para vocês, mas a gente vai deixar... Deixa eu escrever melhor aqui, que fica melhor para... Então, pré-ordem ou pré-fixo, pré-ordem. Vou botar aqui também para vocês verem que pré-ordem saiu essa. O in ordem saiu aquela ali, né? 5, 12, 25, 48, 50, 8, 4. E o pós-ordem, como que ele ficaria? Qual que seria a saída da leitura dessa árvore? Esquerda, direita, raiz. Então ele vai esquerda. Tem esquerda aqui no 12? Tem, então ele vai para a esquerda. Tem esquerda aqui no 5? Não, ele volta. Imprime? Ainda não, ele verifica o lado direito. Não tem, aí que ele imprime a raiz. Ele deu uma checada do lado esquerdo e direito antes. Não tinha nada, ele imprimiu esse lado da árvore, digamos assim. Aí ele volta
ele percorreu o lado esquerdo, agora ele vai percorrer o lado direito dessa referência aqui. Ele vai para o lado direito, aí ele inicia novamente. Tem esquerda? Tem. Tem esquerda? Tem. Tem esquerda? Não. Tem direita? Não. Imprime a raiz. Eu estou bem aqui, ó. Não sei se vocês acompanharam o raciocínio aí. Então, imprimiu 25. Ele volta. Já foi o lado esquerdo dessa subárvore. Ele checa o lado direito, não tem nada, ele imprimiu 48. Volta. Verifica o lado direito, não tem nada nem na esquerda nem na direita, volta, imprimiu 84. Aí na volta ele imprimiu 50, que ele já checou o lado esquerdo e o direito do 50. E, por último, ele imprime a raiz. Olha que interessante. Os 3 percursos principais, tá? Numa árvore. Beleza? Então, nenhuma dúvida? A gente vai ter dúvida na hora de vocês fazerem os exercícios. Então, ok. Vamos fazer a implementação, então, da nossa árvore, para a gente poder ter a base para fazer os exercícios. Vou criar aqui uma pastinha. Eu fiquei na dúvida se a gente tinha implementado alguma coisa já. Eu acho que não, né? A gente não... Eu vou criar aqui... A gente já vai implementar a nossa árvore binária de busca, tá? Então, árvore bin busca, eu vou botar aqui. .cpp. Olha, eu vou deixar aberto. Eu falei que a gente ia usar em C++, mas vai ficar aberto para vocês fazerem na linguagem aí que vocês quiserem, tá? Pode ser feito em C, pode ser feito em C++. Tá? A ideia é a gente saber o conceito aqui, a implementação, lá, principalmente lá no URI, quando vocês forem implementar, para que vocês se sentirem mais à vontade. Hoje eu queria até botar um exemplo em JavaScript aqui, para a gente ter uma noção de que os algoritmos, a lógica é a mesma, é só os detalhes da sintaxe da linguagem que muda e algumas outras coisas. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Já estava aberto. Opa. Então ok. Rapidamente aqui, o que a gente precisa? Vamos só incluir aqui o nosso... A gente vai fazer em C++, só que bem com a carona de C mesmo, tá aqui. Using namespace std. E como foi dito, a gente precisa de uma estrutura do nó, né? Estrutura do nó. Isso pode ser em C puro, com você criar um tipo, né? Typedef, struct, e daí você seleciona, e aqui no C++ a gente usa uma classe, vou chamar aqui classe node. É muito comum usar node aqui, tá? Dentro dessa classe, vamos ter umas variáveis públicas aqui, vamos fazer de uma maneira bem simples, e ela tem o que? No nosso slide ele apontou aqui pra gente, né? A gente precisa do lado esquerdo, lado direito e um valor, como fosse uma lista encadeada. Então, vamos fazer com inteiros aqui para facilitar a demonstração. Vou chamar aqui que seria a parte de data ou valor, né? Vou botar aqui data. Vou escrever em inglês. Data, né?
E aqui seriam ponteiros para o lado esquerdo, então ponteiros para outras caixinhas, né? Eles vão ser ponteiros para o próprio tipo nó. Então, vou botar aqui left e node right. Beleza? Essa é a estrutura do nosso nó. É como se a gente estivesse criando essa caixinha aqui na nossa memória, né? E quando a gente trabalha quando a gente trabalha com ponteiros, a gente precisa ter uma forma de iniciar eles inicialmente mesmo, né? Alocar memória e tal, preencher essas lacunas na memória, muito, né? Como a gente fez na lista ligada. Aqui no C++, a gente pode fazer uma função que vai receber um valor e vai nos retornar esse nó preenchido, digamos assim, né? Então, já vou criar aqui a funçãozinha que vai retornar um ponteiro para um nó, correto? Que a gente vai preencher ele e vai retornar. Vou chamar aqui de new node. Esse é o método. Vai receber um data aí para o parâmetro e vai alocar memória para essa estrutura aqui. Aqui a alocação de memória no C, você faz com declara uma variável e aloca aqui memória para ele com o new, né? New node, chamando o construtor dessa classe aqui. Chamando, digamos assim, a gente poderia colocar, definir o construtor para fazer alguma coisa aqui dentro da classe, tá? Seria explicitamente. Mas ele tem um construtor padrão que ele já reserva, meio que ele aloca lá, como se ele executasse o código do malloc size off do nosso querido C, tá? Então aqui eu tenho a estrutura que eu posso agora chamar node, eu chamo os campos ali da estrutura que eu aloquei. Então, a data, né, do campo recebe o que foi passado por parâmetro e o lado esquerdo ele é iniciado com null e o lado direito é iniciado com null também. E ao final eu tenho que retornar alguma coisa. Então, return a nossa estrutura que a gente criou, node, tá? Por preciosismo, a galera coloca aqui um parênteses aqui para ficar, digamos assim, bem delimitado que você está retornando, tá? Mas não é necessário. Beleza? Tranquilo aqui, muito semelhante ao... Vamos ver como é que ia ficar o nosso main aqui junto. Vamos criar a nossa estrutura da função principal. A gente já cria agora. Deixa eu ver. Não, já a gente cria. Return 0 aqui, né, no final. Basicamente, a gente poderia ter... na verdade, a gente poderia já colocar alguma coisa aqui. O que seria a declaração da nossa árvore? Se eu declarar um ponteiro, como está falando aqui, para a minha raiz da minha árvore, eu passar sempre esse ponteiro root ou raiz para fazer as minhas coisas, eu consigo controlar. Se ela é uma árvore vazia, qual seria a definição de uma árvore vazia aqui nessa nossa estrutura? Como que eu checaria se ela é uma árvore vazia? Se a primeira posição é null? Isso mesmo. Se o ponteiro da minha raiz for null, então eu crio ele nulo, tá? Eu vou criar uma árvore vazia. Então, aqui, lembrando que existem diversas formas de implementar, tá? Diversas abordagens. Principalmente aqui no C++, você poderia ter uma classe de árvore. Eu estou fazendo uma das maneiras mais simples aqui. A gente vai criar um ponteiro
a gente vai criar um ponteiro chamado root, né, para a estrutura nó. Então, pode ser assim, né? Tem as 3 formas de declarar aqui o ponteiro, né? E a gente já vai colocar ele apontado para nulo, ou seja, a gente só criou a estrutura, não adicionou nem nada, né? Não chamou o new node ainda, não colocou valor nele, só criou um ponteiro, como se a gente estivesse criando essa caixinha aqui, ó, um ponteiro para a raiz, né? E daí agora a gente vai colocar então o nosso primeiro elemento. Então eu colocaria aqui, para eu colocar o nosso primeiro elemento, eu preciso inserir ele na árvore, né? E eu passo essa árvore como parâmetro. Então vamos criar a função de inserção aqui, tá? Como que a gente insere um elemento na árvore nessa nossa estrutura? Quando eu inserir, nesse nossa pegada aqui, a gente vai retornar o nó raiz para a gente poder manter um controle aqui. Não era necessário, vendo aqui. Vamos ver. Eu fiz assim. Então, também vai retornar um nó. Chamar aqui de insert. Aí eu vou passar um ponteiro para essa estrutura aqui, né, que vai receber que seria o nosso root. Então, esse carinha aqui vai ser passado como referência aqui, tá? E um valor vai ser inserido na árvore. Beleza? Todo mundo acompanhando? Então, eu vou passar sempre a referência da onde ele vai começar a inserir. No caso, a gente vai passar o root, mas essa função, ela vai ser recursiva. Por isso que ela tem esses retornos aqui, e eu passo as subárvores ou a árvore total, tá? Por que recursiva? Porque eu vou comparar como que a gente inseriu aqui no nosso modelo. A gente não falou assim, ó, eu checo, vou inserir o 12, verifico, a árvore está vazia? A árvore vazia é que o root é nulo. Se sim, pega esse root e iguala ao novo nó que foi criado. Ou seja, eu chamo o procedimento de criação do nó, do new node, e coloco esse novo nó na árvore. Essa é a lógica. Onde que eu coloco? Se for vazio, coloco lá mesmo. Se ele não for vazio, eu verifico o valor do novo nó que eu estou criando. Ele é maior ou menor que o valor do nó atual que eu estou lendo. Por exemplo, da raiz. Ele é menor. Então ele vai para o lado esquerdo. Aí eu passo a referência do root ponto esquerdo, né? Ou traço seta esquerda. Aí eu vou para cá, verifico. Essa subárvore, ela é vazia, ela é nula? No caso, estou inserindo 5. Ela seria. Então eu coloco aqui. E retorno o nó. E essa é a lógica. Eu verifico se é vazio e coloco ele. Antes eu tenho um passo de criação do nó. Então, vamos acompanhar aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. A gente pode juntar. A gente poderia já chamar o new node e criar um nó data aqui com o valor aqui. Chamar a função new node. Tipo assim, criar um novo nó, né? A gente poderia criar um novo nó. Só que aqui não vai ser necessário, porque já está sendo criado um novo nó, que basta eu chamar ele. E eu já posso utilizar esse retorno aqui como retorno dessa função. O que eu estou querendo falar? Se o root que eu estou passando, a raiz que eu estou passando, ela for nula, eu faço o quê? Eu já posso retornar um new node com o valor da minha data, correto? Que eu vou estar retornando, essa parte de código aqui, esse nó completo, né? Então, se o valor for nulo,
eu já crio um nó e retorno. Eu poderia fazer... O que eu queria falar é o seguinte. Eu poderia botar aqui new node, do tipo node, né? Poderia fazer assim, ponteiro, né? E ele chama o new node. Vou botar aqui nnode, para não ficar igual. E ele chama, e daí eu passo a data aqui dentro. Opa. E aí eu verifico e retornaria esse node aqui. Tá? Poderia escrever assim também. Então a primeira coisa que a gente criaria seria o nó em si, né? Ah, você está inserindo o 12. Então ele cria o nó preenche a estrutura do nó, agora ele colocando nu, e coloca ele na árvore. Se a árvore for vazia, esse nó novo que a gente está criando, ele é o próprio root. Ele iria retornar aqui para o root, tá? Basicamente assim, o root ele seria atualizado aqui na nossa função main. Retorno da função insert, passando o próprio root e um valor aqui, é o 12 que a gente está passando, né? Seguir aquele modelinho lá. Então, o meu retorno do root, só que aqui, como eu vou usar uma função recursiva, eu vou deixar daquele jeito lá. Eu não vou fazer esse carinha aqui fora. Eu vou pegar o new node aqui mesmo e usar ele aqui dentro mesmo, diretão assim. E tirar esse cara. Eu vou usar porque ele está sendo redundante e pode até dar um errinho na nossa função recursiva. Fica mais elegante aqui, mas equivale àquilo ali. Ó. Eu verifico. Beleza, essa é a função raiz. Se eu tiver uma função para imprimir a minha árvore, do jeito que está aqui, eu já consigo imprimir a raiz, correto? Né? Então, vamos criar aqui a nossa função de impressão, print tree aí. Não vai retornar nada. Print tree recebe sempre recebendo a raiz como referência, né? Se a raiz tiver alguma coisa, ou seja, ela for diferente de nulo, aí você imprime. Vamos imprimir aqui com o cout aqui. Imprimir o quê? Root data. Só assim mesmo? Vamos ver se é só assim mesmo. Tá. A função de impressão também vai ser recursiva. Ou seja, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia chamar também aqui a função de impressão, passando que ele imprima o lado esquerdo, se tiver alguma coisa, e depois o lado direito. Que percurso é esse que a gente acabou de fazer aqui a gente acabou de fazer aqui? É o head? Raiz, esquerda e direita, é isso mesmo. Qual é o nomezinho dele lá? É o... Esqueci, eu só lembro do head, professor. Do prefixo. Lembrando que sempre você vai pegar o Rzinho e vai verificar. Se ele vem bem na frentezão, então é o pré.
Se ele for primeiro, é o pré. Se ele estiver no meio, é o in. Se o R estiver no final, é o pós. Vocês não vão esquecer mais se decorar isso. Mas essa é a função de impressão bem simples aqui. Então seria uma impressão pré-fixa. Depois a gente até pode modificar isso daqui, mas é exatamente isso. E eu só quero mostrar que já dá para imprimir alguma coisa aqui e eu acho que ele não vai dar erro, não. Como só tem um elemento, então vou chamar aqui o print tree, passa a raiz. Vamos executar alguma coisa para também a gente não escrever um monte e depois executar no final e poder dar algum erro, né? Mas vamos ver se ele vai dar certo aqui o nosso código. Tá lá, imprimiu o nosso 12, sem erro, foi uma boa. A nossa lógica funcionou. A gente criou a estrutura, aí a gente criou uma raiz apontado para nulo, uma árvore vazia. Então essa aqui é uma árvore vazia. Depois a gente começou a preencher essa árvore, inserir um primeiro elemento. Passou ela aqui e passa ela como referência. Na nossa lógica, ele verificou aqui na nossa inserção. O root é null? Sim. Então retorna o retorno dessa criação do nó. Ele criou o nó, basicamente, e retornou para a gente. Show de bola. Se eu inserir outro elemento aqui, eu acho que eu não preciso ficar atualizando o root assim. Basta eu aqui, porque ele já está... Deixa eu fazer um teste aqui. É porque daí fica meio fora do... Como a gente está retornando alguma coisa, né? Fica meio quebrado aqui. Mas vou só fazer um teste aqui. Ele não funcionaria, não. Mas a segunda vez. Aqui já daria um errinho, né? Qual é o elemento que a gente está colocando? A ordem foi o 50, a ordem de entrada. Nosso segundo elemento sendo inserido. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Beleza, ele imprimiu, mas não imprimiu o restante. Por quê? Porque eu não fiz o resto da inserção. Então, qual é ele não é mais nulo, né? Ele não é mais nulo. Ele já tem elemento. Então, eu posso botar esse carinha até aqui na mesma linha para ficar bem elegante. Uma linha só. Então, ele passou da primeira checagem. Qual é a segunda checagem aqui? Eu vou inserir... Ele vai olhar se ele vai comparar o valor que está entrando com a raiz, aí ele vai ver se é maior ou se é menor. Aí ele, dependendo disso, se for menor, ele vai jogar para a esquerda da raiz, se for maior, ele vai jogar para a direita da raiz. Então, como ele falou, o valor que está entrando vai comparar com o valor que está na raiz, root data. Se ele é menor, você faz essa checagem. Se ele for menor, eu insiro ele, insert, chamo a função novamente, passando o lado esquerdo desse meu nó, correto? E eu passo o elemento que está vindo aqui, esse próprio elemento aqui. Como ele tem um retorno da função insert, onde que ele vai retornar? Onde que ele vai atualizar? O próprio lado esquerdo vai ser atualizado com esse retorno, tá? Essa é a mágica da recursão nesse caso aqui. Eu tenho o nosso caso base para sair, né, da função recursiva e aqui é a parte da recursão em si. Eu atualizo os meus ponteiros, digamos assim. Então esse carinha que ele está nulo, depois que eu comparar aqui, aí ele vai cair novamente aqui. Se ele não for nulo, se tiver alguma coisa do lado esquerdo, ele compara se for menor, e aqui vamos fazer o resto da estrutura. Se ele for maior, eu poderia só colocar um else, mas para
aqui não, a gente não vai inserir números iguais, né? A gente não vai inserir números iguais. Então eu já trato aqui, na nossa árvore não vai ter números iguais. Depois a gente poderia tratar isso. Eu deixo explícito se ele tem que ser maior. Root, data, se ele for maior, então vai para o lado direito. Essa mesma linha, só que mudando para o lado direito. Right. E aqui pegando o right também, atualizando o right. Ou ele atualiza o lado esquerdo, ou ele atualiza o right. E depois ele tiver tudo isso, ele retorna a própria raiz. Essa é a função, vou até separar aqui, por partes, recursiva da inserção. Tá? Verifica, insere. Por que eu poderia só, como eu falei, poderia botar um else? Aí o else, ele iria pegar assim, se ele fosse maior ou igual, ele colocaria do lado direito. Né? Era só tirar isso daqui. Vocês concordam comigo? Ele tem números repetidos e aqui ele não tem números repetidos. Se ele for igual, eu não estou tratando o igual. Então é uma opção de implementação aqui. Tá? Depois a gente verifica isso na execução. Beleza, agora a gente pode inserir, como a gente já chamou, e agora é para aparecer os 50. Se eu mandar rodar aqui, ó, apareceu os 50, tá? A gente vai manter essa função de tree aqui. Vamos inserir os outros números. Vamos inserir os outros números aqui. 48, 5, 84. E 25. Vamos ver se funcionou aqui a nossa lógica. É para ele... Vamos rodar. Opa! Algo de errado não está certo. Por que ele só imprimiu 12, 5, 50? Esse carinha aqui tem que ficar fora. Tem que ficar fora. Ele deu uma quebrada. Eu quero que ele imprima... Vou voltar aqui. Opa, tá errado ainda aqui. Virgem, peraí. Deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo. Ele não tá imprimindo legal. Não precisa essa quebra de linha aqui. Beleza. A quebra de linha fica pra cá. Fica fora aqui. Tá. Esse aqui ele tinha dado erro, mas eu quero que ele imprima continuamente, assim mesmo. Tá? 12, 5, 50, 48, 25. Olha aqui, vamos ver se essa daqui é o que eu falei que esse daqui valeria para como se fosse o prefixo, né? Pré-ordem. 12, 5, 50, 48, 25. 12, 5, 50, 48, 25, 84. Não está imprimindo 84, eu não inseri o 84, né? O 84 é o penúltimo, não sei porque eu pulei o 84. Tem que manter a ordem. 84. Deixa eu só verificar. Ó. Eu inseri nessa entrada 12, 50, 48, 5, 84, 25. 12, 50, 48, 5, 84, 25. Beleza, agora vai... Eu tinha esquecido um número. Agora ele ficou por último, 84. Pré-ordem, 12, 5, 50, 48, 25, 84. 12, 5, 50, 48, 25, 84. E o em ordem? É para ele imprimir ordenadamente, né? Então, essa mesma lógica aqui, ó, só que a gente só faz o seguinte, a gente puxa como se fosse a execução da raiz, aqui, ó, ele está imprimindo assim.
raiz, esquerda e direita. Raiz, esquerda e direita. O em ordem, eu vou até mudar aqui, in order, é o esquerda, raiz, direita. Então, primeiro o lado esquerdo, depois a raiz, depois o lado direito. Vamos ver se ele vai imprimir em ordem aqui. Aí. Vamos executar. Olha lá, 5, 12, 54, 8. Opa, 25. Algo está errado em algum momento aqui. Será que é na nossa... É porque ele é o não, 50, ele é uma raiz, né? Aí ele. Não. Já verificaram o erro aqui? Isso é um erro de... Eu tô chamando em ordem e eu não modifiquei aqui, ó. Foi só isso. Agora vai dar certo agora. Aí agora, ó, 5, 12, 25, 14, 50, 8, 4. Como eu tinha dado um Ctrl+C, Ctrl+V, tinha esquecido de atualizar a recursão da função aqui, tá? E por último, pós-ordem. Então, aqui a gente vai manter, na verdade, vamos criar um pré-ordem aqui, porque o print tree ele vai ser a nossa impressão com parênteses aqui, tá? Então, pré-order, vou modificar aqui, tá? Vou puxar esse cara para cá, comentário, são os nossos percursos, tá? Deixa ele separadinho. O print tree, a gente vai colocar uns parênteses aqui para ficar melhor para visualizar a nossa árvore. Tá? Daí agora vai faltar só o pós-ordem. E aqui o pós-ordem, essa é a lógica. Ele é bem. Depois você pega a manha, o pós-ordem esquerda, direita e a raiz por último. Raiz por último. Então eu só puxo esse cara aqui por último. Já vai estar na ordem que eu quero, meio mágico assim mesmo. E aqui eu boto um pós-order. E não esqueço aqui. Aí se eu chamar aqui, ó, print tree deixa assim mesmo, a gente pode chamar o pré-order passando root. E o pós-ordem passando root. E a gente tem saída aqui que seria os percursos. Percurso na árvore. Vou comentar aqui só para a gente ter aqui a impressão dos percursos. Tá? Eu fiz um pouquinho mais rápido, mas vocês já entenderam. Vamos só ver se tá igual ao nosso gabarito ali que a gente fez graficamente. Eu vou copiar aqui esse carinha e levar para lá, só para ver se está igualzinho. E aqui a saída da nossa seleção. Então, ó, 12, 5, 50, 48, 25, 84, 5, 12, 25, 48, 50, 84 e o pós 5, 25, 48, 84, 50, 12. Certinho, tá? Com o que a gente tinha feito. É simples daquele jeito porque é recursivo, é intuitivo. Beleza? Vai ter exercício que a gente vai ter que trabalhar com isso. Eu deixei o print tree aqui só para a gente poder fazer o seguinte: colocar aqui uma impressão com parênteses aqui. Eu posso colocar imprimo
e coloco um cout aqui. Abro parênteses, ele começa a imprimir os filhos desse cara e depois ele fecha parênteses. Tá? Simples assim, já vai dar uma noção de encadeamento, os filhos de cada um, tá? O nosso print tree. Então a gente deixa os percursos aqui sem impressão agora e imprime esse cara aqui. Ó, um pouquinho, ó, raiz ele tá sempre por fora. Aí o 12 ele inicia aqui, né? Quais são filhos de 12? O 5 e o 5 ele não tem filho nenhum. Você ainda poderia, para fazer bem meio que o filhozinho mesmo, cercar aqui o filho. Será que ia dar certo? Não, deixa assim mesmo. Tá vazio o parênteses aqui do 5. Deixa eu tirar esse cara aqui. Deixa eu ver se fica melhor assim. Talvez não, sei lá. Mas o 50 ele tem os dois filhos. Ainda não fica a melhor maneira de visualizar, né? Mas ele está encadeado aqui os filhos. Tem uma funçãozinha aqui que eu peguei do Stack Overflow que ele imprime melhorzinho aqui. Eu coloquei aqui um print 2D aqui. Vou copiar aqui no chat para vocês, mas basicamente é essa função aqui, ó, de impressão, que aqui no nosso gráficozinho, daí basta a gente colocar um count aqui em cima, que ele bota uma constante. Define count, ele foi. Aí basicamente ele foi só um esqueminha aqui para colocar uns níveis aqui, tá? Eu vou tirar os comentários aqui, porque não. Depois vocês dão uma olhada. As bases e tal. Vou copiar aqui no chat. Não sei se aqui tem limite. Aí vocês só, quem estiver fazendo, pode copiar aí, ó. Olha como ele imprime, né? Deixa eu chamar a impressão aqui. Eu botei print 2D. Passando o root. Opa, deu erro aqui. Why? Falta argumentos. Ah, tá. É porque o print 2D ele tem o space aqui. É o nível que você vai começar a impressão. Então bota aqui 0. Como ele é recursivo também, aí depois ele vai incrementando esse nível aí. Eu acho que agora vai dar certo. Aí, deu certo. Ele pega como se a gente olhasse a árvore virada assim, entendeu? Aqui é a raiz, filho esquerdo tá para cá, filho direito tá para cá. Aí filho esquerdo de 50, 48, filho esquerdo direito de 50, 84. A árvore binária de busca, tá? É como a gente fez esse mesmo esquema aqui. Beleza. Vocês dão uma olhada o que ele foi um algoritmozinho pronto. Aí tem outras formas de imprimir. Dá para imprimir ele com o nó aqui mesmo. Eu tinha dito que eu queria mostrar essa. Tá, essa aqui é a base, tá? Como que a gente faria a busca de um elemento? Eu quero saber se um elemento tal está na árvore, né?
como que a gente faria isso? Os percursos estão ok. Como que seria uma função de busca, passando um elemento? A gente iria pegar esse elemento e comparar ele com a raiz. Aí ia ver se ele é maior ou menor do que a raiz. Aí, se ele fosse maior, provavelmente se esse elemento está na árvore, ele estaria do lado direito da árvore. Aí a gente ia ter que ir comparando com as raízes filhas, né? Com os nossos filhos, Isso. para tentar achar a posição que eles se encontram. Provavelmente teria que percorrer um ou mais de um caminho da árvore. Mas vocês percebem que a estrutura da busca, ela é praticamente a inserção? Isso, exatamente. Né? Então, se a gente fizer uma ideia aqui de busca, botar aqui search, né? Que manter o search aqui, ou find, botar find, né? Find passando a raiz, a data. Basicamente, em vez de criar um novo nó, a gente pode retornar. Quando ele cai aqui, é que a busca não encontrou, né? Então eu poderia retornar nulo ou -1, botar nulo. Retorna nula a nossa busca. Tá. Porque o root tá, vamos manter assim. Se o que eu estou procurando for maior, só que aqui eu tenho que em algum momento verificar se é ele, né? Então, seria um segundo caso base, né? Se o que eu estou procurando for igual ao meu root data, eu retorno também. Daí eu posso retornar o próprio root. Eu encontrei o elemento. Ou a posição dele, né? Seria melhor. A posição? Mas como assim a posição? Eu não tenho aqui índices de posição. Eu tenho realmente... É ele mesmo. A posição seria o elemento. Pra eu poder eu entendi que para você poder trabalhar, né? Pegar o esquerdo ou o direito. Então é ele mesmo. Né? Aí eu caio no outro caso aqui. No terceiro. Então esse seria o outro... O caso é, se a árvore for vazia, retorna nulo. Se o elemento tá na árvore... eu retorno o elemento, né? Se não, eu verifico o lado esquerdo. E aqui eu não insiro, né? Eu vou para o lado esquerdo. Vamos ver se vai dar certo aqui. O nosso find, passando o lado esquerdo e a data. E aqui, find também, passando o lado direito e a data. E aqui... alguma coisa ele vai ter que encontrar, né? Esse cara aqui, será que eu mantenho esse return root? Vamos ver se a nossa função de find é só assim mesmo. Em algum momento ele iria cair nesse caso aqui e retornar se existir. Se não existir, é mais ou menos isso. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos pedir para ele procurar. Eu vou comentar esse, deixar somente esse aqui que fica um pouco menor ali para mostrar, né? E eu vou fazer o find aqui, né? Busca elemento. Vou criar um nó que vai receber, que eu estou recebendo o meu find aqui, ele está recebendo, cadê? Está retornando um nó aqui. Então eu vou criar um nó de retorno, que seria o retorno da busca, um elemento X, tá? Um nó X. Aí eu chamo o find, passo o root e o elemento que eu estou procurando. No caso, eu vou procurar um que tenha mesmo. Eu quero que ele retorne. Eu vou mandar aqui o 5, ver se tem. Aí eu verifico if x, eu vou imprimir em control ou alguma coisa assim, ser out, né? Control.
Encontrou o próprio elemento do X que retornou data. Tá. Else, se não, não está na árvore. Tira. Vou manter aqui para ver se ele retorna um null ali. Só que aqui, como ele retorna. Acho que ele vai dar erro. Eu vou tirar aqui. Não está na árvore. Ok. Vamos ver se vai dar certo aqui. Encontrou 12? What the 12? Por que ele retornou 12? Ah, porque ele está retornando a raiz aqui. Espera aí. Eu acho que não precisa esse retorno aqui. Find. Eu acho que não precisa esse cara aqui. Na verdade. Será? Não, vamos ver aqui. Isso mesmo. Esse cara, no final ainda, ele, como os outros casos bases, ou ele vai ser um ou esse outro aqui, esse aqui não precisa, né? Ficou meio... Mas é isso, a lógica é essa, eu verifico, árvore vazia, daí eu tô na minha raiz. Se não, eu vou para subárvore à esquerda, e mando um find. Aí ele vai encontrar, ele vai retornar sempre... ou ele fica atualizando esses caras, né? Ele procura do lado esquerdo e procura do lado direito. Vamos procurar um elemento que não está na nossa árvore. O que ele vai retornar? O 99. Não está na árvore. Então tá funcionando. Tá? O professor isso fez um pouco rápido as coisas, eu não entendi muito bem. Vou deixar esse código com vocês. É muita coisa que a gente vai ter que ver. Agora vai começar a parte legal dos exercícios no URI, nos exercícios que eu vou colocar lá no SIGA mesmo, tá? Vou colocar uns exercícios de prática. E daí a gente vai corrigindo ele sempre no início das próximas aulas, né? Vocês deixam, vai ter a quinta para vocês fazerem. E, e, e a quinta e os outros dias, né? E a gente sempre na terça, né, já corrige, já atualiza a nota, tira a dúvida, tá? Mas essa é a parte importante, entender o conceito por trás da implementação. Aqui a gente tem a implementação bem básica. Aí como que eu iria, vou pedir para vocês implementarem para calcular a altura da árvore, né? Qual que seria a altura da árvore? Também de uma maneira recursiva. Tá lá no slide, daí vocês implementam. Eu tinha separado, se desse tempo, eu queria implementar com vocês em JavaScript. Todo mundo tem aula depois aqui das 10 horas? Sim, né? Mas vamos tentar ir até as 10. Será que a gente tira em 14 minutos? Rapidinho, vamos completar o tempo todo. Aqui na nossa aula aqui eu vou criar uma pastinha chamada JavaScript. JavaScript. Professor, quem é que nunca programou em JavaScript? Todo mundo já fez alguma coisa em JavaScript? Ah, beleza. A gente vai utilizar, a gente poderia instalar o Node e tal para rodar na máquina, mas a gente vai utilizar o navegador mesmo. Então a gente vai criar aqui, vou abrir essa minha pastinha JavaScript aqui no Visual Studio. Vou criar um carinha chamado index.html e a gente vai rodar no browser mesmo. Aí você só coloca assim, ó, HTML, HTML5, ele já cria a estruturazinha do HTML para vocês.
Ai. Tá certo. Deixa eu ver aqui só meu aka aqui, não é esse cara aqui. Abrir com outro aplicativo. Deixa eu ver aqui o que eu tinha feito. Tá. E a gente. Bom, deixa eu fechar aqui que tá me confundindo aqui. Qual é esse? Esse é esse. Esse é esse. Bom, a gente já fez esse, eu vou fechar. A gente já fez esse aqui, eu vou fechar também. Vamos manter só o nosso esqueminha aqui. Basicamente, o JavaScript você pode executar ele com a tag script aqui na página mesmo, né? Script e daí, por exemplo, alert test. Se você abre esse arquivo que você criou, salva e abre esse arquivo que você criou no navegador, ele abre e já dá um alertazinho, o teste. Eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai perder. Não vai dar tempo pra gente fazer o que eu quero fazer, mas pelo menos a base a gente vai fazer. Eu queria utilizar a parte gráfica aqui do browser, desenhar a árvore direitinho. Em cima da estrutura, a gente desenha a árvore. A gente pode começar agora e terminar na próxima aula. A gente pode executar ele no próprio HTML ou separar em arquivo. A gente bota aqui. Botar aqui árvore.js. JS é de JavaScript. Aí você pega esse arquivo que está aqui, esse código que está aqui, ó, bota para cá. Você pode até apagar isso daqui. E você importa no seu arquivo HTML com a tag script. Aí você importa esse. A galera bota language, ou o que importa é o type, que ele é um text.java. Nem precisa de fato também, só por preciosismo. E aqui o que interessa mesmo é o SRC, o source, né? Onde está o script que você está importando para a página. Ele está no mesmo nível que o meu. Então é só árvore JS, ele já encontra. Então eu meio que estou fazendo tipo um include ou um import desse arquivo daqui. Então ó, eu vou botar aqui teste 2 para vocês verem que mudou. E agora eu atualizando aqui a minha página, ele pega daquele script. Essa é a lógica que a gente vai utilizar. Só que a gente não vai fazer com alert as coisas. A gente vai utilizar, ó, aqui no navegador, clica com o botão direito e inspecionar, quem nunca implementou em JavaScript, e acessa o console. O console é uma parte do interpretador, aqui no Chrome, ele chama V8 do JavaScript. E aqui eu consigo fazer tipo um printf. Agora eu tô aqui, eu posso colocar código JavaScript aqui, ó, console.log, eu vou acessar lá o console, né? E colocar aqui hello world. Para ter. Quem não começa implementando com Hello World tem azar, não aprende a linguagem, né? Então vou atualizar, ó, apareceu o meu Hello World aqui. E aqui eu consigo agora implementar. Vou implementar a minha árvore, vou implementar as minhas coisas. Essa estruturazinha básica para executar um código JavaScript no navegador, né? Você poderia ter o Node instalado, mas não cabe aqui. E aí, não vai dar tempo. Mas o que eu precisaria fazer? Como que eu criaria aqui a nossa estrutura? A gente iria criar aqui a estrutura do nosso nó, tá? Do nosso nó. O JavaScript ele aceita classe, tá? Como fosse ali no C, e também ele aceita function como classe, tá? A gente iria colocar o nosso node aqui como function.
e criar como se fossem os nossos ponteiros com this. This ponto, vou botar igual a gente fez lá, this.data, e aqui eu vou receber uma data de data, né, de valor, de dado. Tipo a nossa estrutura sendo preenchida, tá? This.left, só para vocês verem que o negócio não muda muito. Ó, o nu é minúsculo, diferente do this.right. Null. Beleza, essa seria a nossa struct, a nossa class ali que a gente fez, né? Nosso código. Então, é isso. É isso mesmo. Só que para ficar organizado, a gente teria que, como que a gente iria, por exemplo, aqui no nosso código, deixa eu ver, ter a nossa estrutura da nossa árvore, né? Para ser um pouquinho mais organizado, a gente poderia colocar aqui, criar como se fosse uma classe, criar uma função chamada tree, de árvore, que a gente vai inicializar mesmo a nossa árvore. Como que eu falei, quando a árvore é criada, ela é criada vazia. Então, eu poderia chamar o this, que é o contexto dessa classe aqui, e chamar aqui um root igual null, tá? Opa, o nu minúsculo. Beleza. Não vou entrar em muitos detalhes. E o que seria... O que seria lá nosso main declarando a nossa árvore? Eu poderia, então, declarar a árvore em si, ter uma variável chamada árvore, minúsculo, e ela é igualada, que eu vou dar instanciar esse objeto, new tree, tá? Semelhante, junção de C com Java aqui, tá? Let, só para quem nunca programou em JavaScript, é a forma de declarar a variável no JavaScript mais moderno. Antes era var, né? Mas caiu em desuso, você pode declarar como let ou como const. Let é porque é uma variável que muda o valor dela. Const seria uma constante, tá? Quando se programa muito para web, você usa muito o const. Mas ok, por enquanto tá assim. O que que eu só declarei aqui? Isso daqui eu não fiz muita coisa ainda não. Eu preciso criar um nó e inserir na nossa árvore. Então eu criei um nó e a nossa árvore vai ter uma função que seria como fosse assim um insert, o tree ponto insert, como a gente fez lá. Então eu tenho que implementar esse insert aí. Para implementar nesse objeto árvore aqui, a gente usa um artifício de JavaScript como se fosse o protótipo da função, tá? Então eu entro nela aqui, eu entro nessa classe, eu estou nessa classe aqui, e agora eu vou acessar o prototype dele. Não vou entrar em detalhes, aqui é só para vocês terem uma primeira ideia. E aqui você pode colocar, declarar funções aqui. Tá? Então eu iria colocar insert, na verdade eu vou igualar ele a uma function assim, ele vai receber um valor, vai receber um dado. E aqui eu implemento essa função de inserção. Tá? Como a gente viu, a gente cria um novo nó e insere ele ou do lado esquerdo ou do lado direito, né? Tá.
Então, eu vou criar um novo nó, só que eu não tenho a função ou já tenho a função de novo nó aqui. Então, vou botar aqui let node, minúsculo, é igual a um new node e o data que ele está recebendo. Aqui é como se fosse a alocação de memória dessa nossa estrutura. A nossa árvore ela está com a raiz vazia. Eu vou colocar o valor lá dentro, igual a gente fez ali no C++. Se a raiz dessa minha árvore aqui, ó, que ele encontra aqui o insert e o root aqui agora, o root for igual null, é porque a árvore está vazia. Insere ele aqui dentro. Então, this root é igual ao node que eu estou criando. Tá? Se não... tá. Se não, vai ter que ter uma... A gente poderia... vai ter que criar um método no Node para verificar se ele é maior ou menor, para ele entrar do lado esquerdo ou direito da estrutura Node. Então vamos criar aqui um add node aqui no prototype do Node, é uma função do Node. Ponto add node. Ele vai receber um data e vai fazer aquela ideia lá. Se o data value não. Aqui ele não vai ser um data, vai ser um node. Node ponto data for menor do que essa nosso data aqui, insere do lado esquerdo, né? Então this ponto left recebe o próprio node. Mas ele pode ser nulo, né? Então ele só vai inserir se ele for nulo. Então tá, beleza. Aqui a gente tem que tratar, essa nossa lógica tá um pouquinho diferente, mas se o lado esquerdo for nulo, this.left igual nulo, aí sim ele insere lá, né? A gente viu isso daí. This.left igual node, novo nó que a gente criou. Se não, ele chama recursivo. Else this.left.addNode. Não, ele insere do lado esquerdo. Ou ele se transforma no novo nó, ou ele recursivamente chama a função para inserir o node lá do lado esquerdo, se ele não for nulo. Beleza? Essa é mais ou menos a lógica. Aqui, então, a gente verifica o lado direito. Else if, se for maior, daí agora, né? Só para não ter números repetidos também, a gente faz isso daqui. E a gente repete esse código aqui de dentro, essa verificação, só que para write. Então, ele verifica. O filho tem, se ele for nulo,
ele se transforma no novo nó. Se não, ele chama recursivamente para inserir do lado direito. Eita, professor, não entendi quase nada, mas depois a gente explica. Só para testar para ver se vai funcionar. Aí aqui, ó, no nosso insert da nossa árvore, bem aqui no prototype dela, eu verifico só o caso base da árvore raiz, se não, eu chamo como se fosse essa função auxiliar de inserção. Do add node. Eu verifico um else aqui, porque assim, ele não vai ser uma árvore vazia. Aqui é se a árvore for vazia. Se a árvore não for vazia, eu já fiz aquela lógica do this root ponto. Nesse nó eu chamo o add node e chamo essa lógica do novo nó que eu acabei de criar. O node aqui que eu acabei de criar, eu mando o add node para cá. Aí ele vai cair para essa função auxiliar, digamos assim. Aí ele vai verificar. Entendeu? Aqui eu acho que já vai funcionar. Vamos só ver. Então, o insert aqui da nossa árvore, ele só está chamando uma data, né? Um valor aqui. Eu vou colocar semelhante ao que a gente fez. Então, 12, 50 e 48. Vamos botar o 12 primeiro, assim, só para ver se funcionou. E vamos imprimir a nossa árvore aqui. O printf é o console log. Vamos ver se funcionou. Não entendi nada. Depois vocês entendem. Ó, funcionou. Eu tenho uma estrutura tree, que é um tipo abstrato de dado aqui do JavaScript, tá? Ele não é um objeto simples, que a gente criou como function. Ele tem uma raiz que tem no data 12 do lado esquerdo null, do lado direito null. Então o nosso nó raiz vazio com... Aqui ó, o proto é do prototype, ó. Ele tem o add node que a gente criou ali e tem o proto da própria raiz, da própria árvore, né, das duas estruturas aqui. Vamos inserir mais elementos para ver se ele vai entrando corretamente. Então, eu vou inserir mais 3 elementos. Então, aqui a gente inseriu 50, 48 e 5. 50, 48 e 5. Vou atualizar aqui. Eu começo a raiz, a raiz é 12. Depois, o 12, ó, ele entrou o 5 do lado esquerdo dele, que é só um nó simples, igual a gente viu aqui. Do lado direito do 12 entrou o 50, que ele tem o filho 48. O filho 48 entrou do lado esquerdo dele. E foi só, a gente só inseriu esses caras, né? Foi até o 40. Ah, não, e tem o 5 ainda. Ah, o 5 entrou do lado do 12 mesmo, tá certo. O 48 ele não tem mais nenhum filho. Só que aqui fica muito difícil para ler, né? Ó, 12, 5, 50, 48, mas ele está encadeado. A nossa estrutura está funcionando, tá? Eu poderia fazer o em ordem aqui para ele imprimir. Onde entraria o em ordem aqui na nossa lógica? No próprio nó, né? No próprio node, aqui ele teria uma funçãozinha para ele imprimir em ordem aqui. Aqui, ó, lembrando que eu poderia chamar ali o próprio tree, ele existe aqui dentro, ponto insert, e botar um outro novo elemento, o 99 aqui, onde é que ele iria entrar o 99? Agora eu imprimo o meu tree e ver se o 99 entrou aqui dentro. Ele foi para o lado direito do 50, né? Ó, tá aqui, 99. Eu posso ficar trabalhando no próprio console, tá? Ele tá em tempo de memória aqui, né? Aqui ele tá colocando,
pegando do script mesmo. Só fazer o transverso aqui para ver se está igual ao nosso que a gente, para vocês verem que é igual. Eu implementaria uma função no nó aqui, node.prototype. Botar em order, né? Que a gente in order, ela é uma function e ele não recebe nada. Ele não recebe nada, ele já está no esquema. Daí eu verifico. Se ele verifica o lado esquerdo, né? Se existiu o lado esquerdo desse nó que você está entrando, for diferente de nulo, né? Se ele existir, aí eu visito ele. This left.inOrder. Eu chamo a função recursiva, passando o this. Aqui eu vou ter que fazer tipo um parent aqui para ele funcionar. Ou não precisa? Eu acho que não precisa. Não sei, eu acho que não precisa não. Aí eu executo, então o in ordem vai para o lado esquerdo, executa, então console.log, né, como fosse o printf do this.data e vai para o lado direito depois. Right. O próprio in ordem. É meio confusinho, né? Mas vamos ver se vai funcionar aqui o nosso percurso. Transverse de root. Eu vou criar aqui na tree o percurso mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo chamar esse cara aqui diretão. É porque a gente está trabalhando com o tree, né? A gente não está trabalhando direto com o node. Então, eu teria que criar aqui um prototype no tree, só para manter organizado, ponto prototype, ponto percurso, percurso. É uma function, já vai acabar. Só para ele percorrer aqui. Aí eu chamo o root como parâmetro, ponto root, né? Minha raiz, ponto. Daí aqui eu chamo o percurso aqui dentro. Eu acho que vai precisar sim do. Será que só assim vai? Não sei. Se não for, a gente coloca lá os parâmetros. Eu acho que vai precisar. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não tô entendendo nada que eu tô falando, né? Mas a gente chama daí o tree. Deixa eu comentar aqui. Tree.percurso. Não, deu certo. Deu certo sim. 5, 12, 4, 8, 50. Tá em ordem. Não, deu certo sim. O que a gente inseriu, ele tá percorrendo em ordem. Foi muito rápido para vocês pegarem alguma coisa nesse sentido, mas vocês percebam que a lógica do JavaScript também está aqui dentro, que a gente viu. Aqui está um pouco desorganizado, tem outras maneiras de fazer, mas
a ideia aqui do JavaScript é essa. A minha ideia era fazer a estruturazinha e usar uma biblioteca do próprio JavaScript aqui para desenhar na tela, tá? Usar um canvas aqui para desenhar aqui na tela a nossa árvore e ficar bonitinha. Mas a estrutura é essa, né? A gente consegue implementar os algoritmos de árvore tanto em C++, como a gente viu aqui, bem com a carona do C mesmo, na verdade, quanto em JavaScript, tá? Colocando aqui, implementando as nossas funções. Dá para melhorar esse código, foi meio rápido aqui, mas a ideia é essa. Vou colocar lá os exercícios para vocês treinarem e treinarem no URI para a próxima aula. Tá? Beleza, então. Até mais. Beleza, galera. Que a empresa já sair. A gente se vê na próxima aula. Falou, prof. Falou. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu.